Estamos iniciando a reunião das comissões, especialmente agora a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária desse dia 2 de julho de 2020. Primeiramente, eu solicito ao colega William para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 10 de 2020. Aos 28 dias do mês de maio do ano 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 13 horas e 30 minutos, os vereadores Jair Locatelli, William Heineck e Divan Baron. Leitura sumária do expediente e o projeto de lei 3020. Autoriza a contratação emergencial de um orientador em desenvolvimento rural e dá providências. Projeto de lei 3120 dispõe sobre o serviço remunerado de transporte individual de passageiros em motocicletas, mototáxi, no município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei 3020. A senhora Gabriela Matt, secretária de Educação e Cultura, explicou que no momento a administração possui uma servidora que desempenha a atividade de orientadora em desenvolvimento rural e que o contrato vence no mês de agosto. Salientou que a contratação do presente projeto deve ser realizada nesse momento, tendo em vista as regras de contratação de pessoal em ano eleitoral, prevista na lei. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto, desde que seja alterado os artigos 1º, parágrafo 4º, pois da reforma como proposta a função de orientador de desenvolvimento rural, a pessoa que vier a ocupá-la não poderá desempenhar as atividades a ela atribuídas, vez que não poderá exercer a função docente no ensino fundamental. O relator Jair Locatelli proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei 3120. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica da proposição por não apresentar vícios formais. Contudo, nos aspectos materiais, destacou que deve ser corrigido o artigo 4º da proposição que prevê a vedação do exercício da atividade por menor de 18 anos de idade. Contudo, a Lei Federal nº 12.009 de 2009, no artigo 2º, ou 26, ficou estranha a grafia aqui, estabelece a idade mínima de 21 anos. E, por fim, no que tange à exigência de registro e emplacamento do município, previsto no artigo 11, inciso 4º do PL, a medida não se compatibiliza com a livre iniciativa, a restringir indevidamente a livre concorrência, princípios consagrados pela Constituição Federal. O relator William Heineck proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação do parecer, aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de lei 3020 e 3120. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo vereadores a se manifestar, coloco em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. E contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura do expediente. Projeto de lei número 33/20. Autoriza a contratação emergencial de um profissional médico veterinário. Solicito a orientação técnica desse projeto. Conforme a exposição de motivos, existe a necessidade da contratação temporária de mais um profissional da área, haja vista que os dois profissionais que hoje integram o quadro regular encontram-se em atividades distintas, um na inspeção veterinária de abatedouros municipais e outro na inspeção federal através da cedência via convênio com o governo federal, para viabilizar o funcionamento de abate junto à JBS. Ocorre que o contrato emergencial do médico veterinário, que desenvolve suas atividades junto ao município, encerra-se em 2 de setembro de 2020, e o médico veterinário do quadro efetivo de servidores encontra-se afastado por enquadrar-se em grupo de risco face à pandemia do Covid-19. Nesta senda, no intuito de não interromper as atividades do abate no âmbito do município, justificamos a presente contratação. Então, em um momento de normalidade, o que se questionaria na parte legal seria a cedência de um médico veterinário do quadro para a JBS.
Mas conforme informado aqui, isso é um convênio com o governo federal e desde que eu trabalho aqui na Câmara, existe essa cedência e até onde eu saiba não há nenhum apontamento por parte do Tribunal de Contas. Por outro lado, vejo que seria necessária a realização de concurso público, porque é uma necessidade já de bastante tempo, mas nesse momento não é possível, então, em função da Lei Complementar 173 federal, que proíbe a realização do concurso, exceto para reposições de vacâncias previstas, então, no caso de reposições. Só poderia no caso de reposições de vacância, o que não é o caso. Diante disso, eu não vejo problemas para que se vá à votação, cabendo a análise do mérito com vocês, então, a questão da emergencialidade. Esse projeto, eu sou o relator. Na sessão anterior, o William havia solicitado, pensando que fosse o projeto 32, é o 33, então me encarrego na relatoria. A gente sempre primou pelo concurso público, mas conhecendo bem a realidade desse setor e percebendo a dificuldade de se fazer esse concurso, desde a gestão passada a gente vem sugerindo e fazendo pedidos para que o município encaminhe a sua adequação ao SUSAF, e a sua adequação ao SUSAF precisa algumas questões relacionadas à questão de veterinário. E para completar, o veterinário nosso que é efetivo, ele é do grupo de risco. Então, termina o contrato agora do que foi contratado e se nós não tiver, nós vamos ter problema. Então, eu coloco que o referido projeto ele está apto para ir à votação na próxima sessão, o mais urgente possível, e vejo o que os colegas da comissão pensam. Eu concordo com o relator. Também, senhor presidente, ouvindo as colocações da nossa assessoria, o projeto tecnicamente está viável, está pronto para ir, né? Ele é bom para ir para a votação. E é da contratação, né? Para que as pessoas saibam, quem estão nos escutando, nos acompanhando, é que o município sempre cede um médico veterinário para a JBS. Então, esse é um convênio município, estado e, eu acho, federal, né? Então, diante dessa necessidade de hoje, que nós estamos precisando, eu também acompanho o voto do relator. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 33/20 vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana Rural. Sessão ordinária do dia 2 de julho. Primeiramente, eu convido o vereador Tomazoni que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Ata da reunião ordinária número 9, 2020. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2020, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 13h40, os vereadores Arley Tomazoni, Ido Roden e Vinícius Araújo. Projeto de Lei número 30/2020. Autoriza a contratação emergencial de um orientador em desenvolvimento rural e dá outras providências. Projeto de Lei número 31/2020. Dispõe sobre o serviço remunerado de transporte individual de passageiros em motocicletas, mototáxi, no município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de Lei número 30/2020. A senhora Gabriela Mate, secretária de Educação e Cultura, explicou que no momento a administração possui uma servidora que desempenha atividade orientadora em desenvolvimento rural e que seu contrato vence no mês de agosto.
Salientou que a contratação objeto do presente projeto deve ser realizada neste momento, tendo em vista as regras de contratação de pessoal em ano eleitoral, previstas na lei. A orientação técnica opinou pela viabilidade jurídica do projeto, desde que seja alterado o artigo 1º, parágrafo 4º, pois da forma como proposta a função de orientador de desenvolvimento rural, a pessoa que vier a ocupá-la não poderá desempenhar as atividades a ela atribuídas, vez que não poderá exercer a função de docente no ensino fundamental. O relator Ido Roden considerou o projeto de lei apto para ir à votação, condicionado ao recebimento de mensagem retificativa, de forma a atender à sugestão da orientação técnica desta Casa Legislativa. Os demais membros acompanharam o posicionamento do relator. Projeto de Lei número 31/2020. Tendo em vista a orientação técnica favorável na reunião das Comissões de Constituição e Justiça, o relator Arley Tomazoni proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis números 30 e 31/2020. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Leitura feita. Quem estiver em desacordo que se levante. Aprovada a ata da sessão anterior. Projeto de lei 33/20. Ora em discussão em pauta. Acato o parecer da assessora jurídica feita na Comissão de Justiça, anteriormente feito, e passo a relatar o projeto do qual somos os responsáveis por a relatoria. Gostaria de arguir, diz na exposição de motivos o seguinte: a contratação desse profissional médico. Haja visto que os dois profissionais que hoje integram o quadro regular encontram-se em atividades distintas. Um na inspeção de abatedores municipais e outro na inspeção da JBS. Logo a seguir diz o seguinte: ocorre que o contrato de emergencial do médico veterinário que ocupa seu trabalho junto a um município, que consta no artigo anterior, e o médico veterinário do quadro efetivo de serviço enquanto-se afastado por enquadrar-se em grupo de risco. Se um contrato termina dia 2 de setembro e o outro está no grupo de risco, já poderia vir um projeto pedindo, então, autorização para a contratação daquele que vai expirar o prazo dia 2 de setembro. Mas e o que está no grupo de risco? Não está em atividade. Então, o município não tem profissional hoje para inspecionar os matadouros do município. Então, nós estamos contratando um para entrar no grupo de risco ou para o veterinário da JBS? Apenas dizer que se isso vier a acontecer, logo nós vamos aprovar, porque se o grupo de risco absorveu um profissional médico e o outro encerra em setembro, logo vai ter uma vacância de veterinário de novo. Porque o grupo de risco, pelo que a gente vê, a pandemia vai até janeiro. Não prestei atenção na justificativa muito, mas assim, eu fui mais em cima daquilo que a gente conhece. Nós temos um cedido para a JBS, efetivo. Outro efetivo, que atualmente está em grupo de risco. E um contratado. Tá, o que está sendo pedido, pelo que eu vejo, é o contratado que encerra em setembro. Até porque para implantar, não só para implantar, até para o SIM funcionar melhor, não só para implantar então o SUSAF que eu estava falando anteriormente, mas para o SIM funcionar melhor, precisa um veterinário para o SIM, para o sistema de inspeção, para tocar o SIM, e outro para fazer
fugiu o nome. Fazer o trabalho nas agroindústrias, então, no caso, que é nos abatedores, enfim. Então, isso o Pedro estava fazendo. Tá, do grupo de risco passou para atualmente o Scapini, né? O Pedro não comparece e não vai comparecer, pelo que a gente está vendo aí mais um tempo, por ser grupo de risco. Fica o Scapini que termina o prazo. Então, o que eu entendo é para esse caso, que tem que fazer uma contratação, ou dele ou de outro, a partir de setembro. Então, vamos lá. Haja visto que os 2 profissionais que hoje integram o quadro regular, então a prefeitura tem 2 veterinários. Tá? Não, mas ele está no quadro, ali não diz que ele está. Logo a seguir, diz que um vai terminar, expira o prazo dia 2 de setembro, o contrato emergencial dele, e o outro está em atividade de afastado por enquadrar-se em grupo de risco. Então, os 2, um está afastado e o outro vai se afastar em 2 de setembro por término de contrato. E nós estamos autorizando a contratação de um. Sim, nós temos 2. Aqui diz 2 do quadro. No quadro é efetivo. Mas a contratação emergencial. Eu não sei se está explicado. Não está. Por isso que ele nos deixa assim. Então são 3 profissionais que estão no quadro. Mesmo que seja profissional, o emergencial ou não, ele passa a ser do quadro. Então, são 3 que tem o veterinário. Então a redação aqui deixa a desejar. Vindo a ser corrigido e melhor entendido, o voto relator também é favorável. Passo, então, ao vereador Tomazoni para o seu voto. Sim, eu também concordo que o projeto está um pouco mal redigido, né? A gente fica um pouco confuso, mas ouvindo as explicações da assessora jurídica e também as suas explicações e do relator da outra comissão, eu também acompanho o parecer do senhor, nosso relator. Vereadora Marli? Também acompanho o relator. Assim sendo, o projeto torna-se apto à votação quando a mesa diretora achar conveniente para a votação, e damos por encerrada a reunião da Comissão de Finanças. A todos, boa tarde.